Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Você está no bloco na unidade de História do Brasil falando sobre colônia. Antes da gente continuar, não deixe de se inscrever, faça isso agora, ative o sininho e dá um joinha. É muito importante que você faça isso, ok? Muito bem. Estamos falando sobre o início da colonização. Já vimos que havia necessidade de uma justificativa para que o Estado português estabelecesse a colonização no Brasil. A terra havia ficado um tanto quanto desinteressada e abandonada por Portugal. No entanto, a partir de 1530, a coisa começa a mudar. É necessário estabelecer um sistema produtivo para justificar os investimentos da coroa, e é isso que nós vamos ver como se sucedeu. Vamos comigo, olha lá. Veja só, a opção é pelo açúcar. E por que a opção é pelo açúcar? Ela vai marcar o início da colonização numa expedição mandada pelo rei de Portugal de um cara chamado Martim Afonso de Souza. Camarada, esse sujeito era bilhardário, de extrema confiança do rei. A função do rei Dom João III, o grande rei colonizador, né? Martim Afonso de Souza, ele vai fundar a Vila de São Vicente, vai começar com os primeiros engenhos e começar a doar sesmaria. O que é sesmaria? É uma porção de terra doada a um terceiro. O rei de Portugal doa a terra ou cede a terra a alguém da sua confiança e ele, por sua vez, pode dividir essa terra ou parcelar essa terra com alguém da confiança dele. Daqui a pouco nós vamos ver como isso se organiza em termos administrativos, ok? Eu disse, por que a cana-de-açúcar? Primeiro, a cana-de-açúcar, de origem asiática, ela se adaptou muito bem ao solo massapê, ou massapé, como você queira, do Nordeste brasileiro, e ao clima tropical. Aliás, se você pegar a faixa climática entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, está na mesma faixa climática da região da Índia, onde tem cana-de-açúcar. Então, nós temos essas semelhanças muito importantes para entender a opção da cana-de-açúcar no litoral nordestino. É um produto que tem uma alta demanda na Europa, um grande valor nesse momento. Mesmo sendo caro, todo mundo consome, está querendo consumir. E isso resolveria grande parte dos investimentos portugueses, sobretudo na questão dos fretes. E tem gente que quer investir aqui, como os holandeses. Experiência anterior, Portugal já havia implantado esse modelo nas ilhas atlânticas de Açores, Cabo Verde e Madeira. Importante lembrar que essas ilhas são um grande laboratório português, tudo vai ser testado ali primeiro, vai ser o caso da cana-de-açúcar, e os investidores holandeses interessados nesse negócio. E aqui vem a grande ironia, né? Quem são esses investidores holandeses? Em grande parte, judeus que foram expulsos de Portugal em 1506 e que agora vão investir na cana-de-açúcar com empréstimos e ganhando com dinheiro a juros sobre Portugal. Olha que ironia do destino. Estabelece-se a parceria Luso-Flamenga, Portugal com a produção e o beneficiamento primário nos engenhos do Nordeste, e a produção flamenga, que vai transportar, perdão, a ação flamenga ou holandesa, que vai transportar o produto para a Europa, em Amsterdã ou Roterdã, mas em Amsterdã ele vai ser refinado e distribuído na Europa, vendido, e os lucros servirão para abater os juros, ok? O sistema no litoral nordestino de plantation, com a grande propriedade monocultora, escravocrata e exportadora. É o modelo plantation tradicional. Isso gera a chamada empresa açucareira nordestina. Essa empresa açucareira nordestina, ela vai se organizar ao longo do litoral. Veja este mapa aqui para você poder entender melhor. Esse é o mapa clássico que mostra para você a distribuição dos engenhos aí por volta do século XVI. Observe que a maioria está localizada na área, na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba é o centro disso. Depois você vai ter uma quantidade significativa no litoral da Bahia, região de Ilhéus, e uma menor quantidade aqui na região do Sudeste, na região do litoral do Rio de Janeiro, principalmente. Então, o epicentro, o grande ponto, vai ser justamente
a região nordestina, o litoral nordestino. Esse outro visual que eu trago para você, maior aqui, e aqui eu vou apagar estas marcas, deixa eu apagar estas marcas aqui, pronto. Veja só, você tem aqui a área de um engenho, né, com algumas partes importantes, como por exemplo, você tem aqui a fornalha. Veja só, alguma coisa travou aqui, vamos novamente, vamos ver se agora vai, acho que não vai, né? Agora foi. Eu não vou cortar a edição, vamos em frente aqui. Tá? A fornalha, como você está vendo, né? Que é a estrutura de obtenção da ferveção da garapa, que é obtida aqui na moenda, e ali todo o processo com a fornalha de esfriamento para dar origem ao pão de açúcar, a rapadura e posteriormente açúcar mascavo, e a força motriz, que é a roda d'água. Isso é uma estrutura de uma fábrica de açúcar básica. Esta visão fica um pouco melhor no próximo, na próxima imagem. Veja só. Aqui você tem um quadro do Frans Post, um artista holandês que esteve no Brasil no século XVII, e ele mostra aí a população de um engenho. Note a grande presença de africanos, a grande maioria, né, com as três grandes áreas do engenho. A Casa Grande, de onde a parte mais alta, onde se vê tudo, é o controle, a autonomia, o símbolo da autonomia e do senhorio, do senhor de engenho, que é o título aqui muitos almejam, né? O engenho, que é a fábrica de açúcar, nem toda fazenda tem um engenho, nem todo mundo tinha dinheiro para investir no engenho, então o senhor de engenho tinha muito mais poder que o fazendeiro apenas de cana-de-açúcar, que dependia do senhor de engenho para beneficiar a sua produção, e lá ao fundo você tem a senzala. Note que ela está próxima da Casa Grande. E por quê? Porque você precisa vigiar escravo, porque eu não sei se você sabe, o escravo tem um péssimo hábito, ele foge. Você deu mole para o escravo, ele foge, ok? É bem complicada essa relação, ok? Não, brincadeira. Mas é fato você lembrar dessa estrutura. A senzala é próxima à Casa Grande como uma forma de controle, inclusive, ok? Outra atividade, e a grande atividade que vai fornecer a mão de obra, vai ser a escravidão e, posteriormente, o tráfico negreiro. Havia uma falta de mão de obra em Portugal para ser mandada para cá, para a cana-de-açúcar. Por isso, inicialmente, até meados de 1560, utilização de nativos, escravização de nativos. A partir de 1560, você tem a entrada dos africanos, eles serão predominantes no cenário do trabalho até o século XIX. Altos lucros com o tráfico negreiro complementam as rendas metropolitanas. A Igreja Católica tem uma pequena resistência à escravização de nativos, sobretudo os nativos aculturados e aldeados. Não tinha tanta oposição na escravização de índios rebeldes, e dos índios rebeldes aqueles que reagem à colonização, e os selvagens que ainda não haviam sido contados pelos homens brancos e com o modelo colonizador, por muitas vezes também tinham a proteção da igreja, porque vai que eles se convertiam, né? Os africanos, obviamente, eles vão resistir das mais variadas formas a essa condição de escravidão, com fugas, luta armada, né? Por vezes o senhor de engenho misturava as etnias e fomentava a rivalidade entre eles para evitar que eles se unissem contra o senhor de engenho, assassinatos, a formação dos quilombos, do qual o mais conhecido é o Quilombo de Palmares, que foi destruído no século XVII, 1694, por um bandeirante paulista contratado pelos senhores de engenho de Alagoas, um sujeito chamado Domingos Jorge Velho. Os quilombos se constituíram um fator de desestruturação e de desequilíbrio da ordem colonial, né? Porque representavam uma área de resistência e de fuga capaz de poder abrigar essa mão de obra que fugia das fazendas. A religiosidade, com o uso das religiões de matriz africana, que causavam um verdadeiro terror e temor por parte dos brancos, dos engenhos, serviam para afastá-los muitas vezes da senzala. E até hoje carregamos um grande preconceito em relação às religiões de matrizes africanas, por conta dessa situação, que era uma forma de resistência, sim, do escravo à sua condição, né, de cativo, né? A indolência é outra forma de resistência. Lógico que ele não vai ter motivação nenhuma para trabalhar no seu chicote,
os suicídios em casos extremos e até abortos nas fazendas e nas senzalas para evitar que os filhos das escravas viessem a se tornar novos escravos. O padre João Antonil fala muito disso. Ele vai falar sobre essa questão do aborto, de que as escravas procuravam abortar justamente para não entregar os filhos para o senhor de engenho e se tornassem escravos novamente. Novamente não, né, como elas. E a opressão dos brancos, né, dos senhores de engenho, com a política dos 3 P's. O que são os 3 P's? Pão para comer, pano para vestir e pau para bater. É uma relação violenta, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Né? De onde vêm esses africanos? Costa da Mina, litoral atlântico, Angola, litoral atlântico, Moçambique, litoral índico, Sudão, litoral índico também. Destinos são os portos de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Você já deve, se você conhece Salvador, deve ter passado já pelo mercado modelo, que era o antigo mercado de escravos. No Rio de Janeiro, o Valongo vai ser o grande porto aí da entrada dos escravos, do mercado de escravos na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Este mapa mostra para você as origens e as rotas do tráfico negreiro. Observe a intensidade para o Brasil, sobretudo da África centro-ocidental, mas também em direção à costa mexicana, aos Estados Unidos, à região de Cuba e um pouco ali na região do Prata e no norte da América do Sul. Poucos, né, num determinado momento, serão mandados também para a Europa. Ok? Ligado mais à questão colonial mesmo. Tá certo? A sociedade colonial, que surge a partir daí, ela tem origem no domínio da concentração da riqueza, na figura do senhor de engenho, e renda ligada a esses latifundiários, de base estritamente agrária, ruralizada, aristocrática, propriedade da terra são os melhores, a figura do patriarca, o senhor de engenho tem poder de vida e morte sobre tudo e todos no engenho, estratificada, muito bem definida, pouca presença de camadas médias, praticamente insignificantes, né? Bipolar, você vai ver isso daqui a pouco no visual, antagônica, porque não dá para imaginar que a relação entre escravo e senhor seja minimamente dócil, né? E, obviamente, as relações são pautadas na violência. Como é que ficou a situação? Essa daqui que você está vendo. Aristocracia rural e a camada intermediária dominante, escravos africanos, sendo base desta sociedade, né, em grande quantidade. 2 tipos de escravo, para você não esquecer. O escravo da fazenda, escravo que nós conhecemos, né, o clássico, e o escravo de ganho, que é o escravo basicamente urbano doméstico, que através de serviços prestados a terceiros ganhava dinheiro para o seu senhor. Ok? É isso. A montagem da colonização, o açúcar, os escravos e a sociedade. Sou Eduardo Baez, este é o canal Papo de Classe não, era o antigo canal. Este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, dá um like, ative o sininho. Nos vemos na próxima aula falando sobre a estrutura administrativa que foi montada no modelo colonial. Ok? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.